Eu quero compartilhar com vocês hoje a leitura do Santíssimo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, conforme o evangelista João, capítulo 1, apenas o versículo 29. Deveríamos ler até o 42, mas como é um texto bastante conhecido da igreja, nós leremos apenas este versículo, João 1, versículo 29, que diz o seguinte, João 1, 29. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que experiência extraordinária de João Batista, né? A ponto de exclamar desta forma, apontando para Jesus: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cordeiro, no tempo bíblico, era uma figura muito comum. Hoje, no nosso tempo tão cheio de regras e tão cheio de não podes e tão cheio de politicamente corretos, nós temos dificuldades de entender essa figura do cordeiro. Aliás, algumas pessoas que nunca sequer viram um cordeiro, né? Eu lembro que uma vez eu fui com meus filhos, eles eram pequenos, no Hotel Fazenda, e tinha uns carneiros grandes lá, muito grandes, e os carneiros ficavam em pé na cerca, assim, a gente podia mexer na lã dos carneiros, era uma experiência gostosa. Eles ficaram extasiados, porque ainda não tinham visto um carneiro, e consequentemente, muita gente acaba não vendo o cordeiro, que é o filhinho da família de carneiros. E o cordeiro, na época, nos tempos bíblicos, era uma expressão e uma criação absolutamente comum. Os profetas do Antigo Testamento se referiam muito ao cordeiro, associando o cordeiro ao Messias. O cordeiro, e avisavam que o cordeiro, o Messias, em forma de cordeiro, haveria de chegar. Cordeiro era um animalzinho muito pacato, até hoje é muito bonzinho, né? Muito manso, muito tranquilinho o cordeiro. As crianças gostam de abraçar o cordeirinho não morde, é muito tranquilinho, né? O cordeirinho é fofinho, bonitinho. E as pessoas naquela época criavam os seus cordeiros, tinham lá o seu cordeirinho reservado, e os que não tinham um cordeirinho reservado guardavam alguma economia para no momento certo comprar um cordeirinho e ter lá o seu cordeirinho. E por que essa preocupação em ter um cordeirinho? Porque o cordeiro era apresentado em sacrifício, ele era morto, sim, ele era morto, para expiar, para pagar algum pecado específico. Então a pessoa tinha lá um determinado pecado, estava incomodado, ele pegava o carneirinho e levava lá para o sacerdote matava aquele cordeirinho em função daquele pecado específico. Mas às vezes o cordeiro era morto também para expiar o pecado de uma família. Em algumas vezes o cordeiro era expiado também para satisfazer a necessidade de equilíbrio com relação às faltas de um povo, de um grupo de pessoas, de uma nação. De qualquer forma, o cordeiro era sempre expiado ou era sempre morto para limpar pecados pontuais da vida das pessoas. Obviamente, a vida se seguia para logo depois as pessoas se verem novamente envolvidas em outros pecados e, consequentemente, precisarem da morte de outros cordeirinhos. Por isso o cordeiro era ali tão comum naquela época, né? As pessoas tinham, quem não tinha, providenciavam um cordeiro. Mas o interessante é que Deus também tinha o seu cordeiro. E o cordeiro de Deus tinha esta mesma função, de expiar o pecado, mas agora não somente um pecado pontual de uma determinada pessoa, não somente o pecado pontual de uma determinada família, não somente o pecado pontual de uma determinada nação, mas esse Cordeiro de Deus é anunciado por João como aquele que tira o pecado do mundo. E esse cordeiro, obviamente, era o próprio Senhor Jesus Cristo. Por isso, quando João, vendo Jesus, aponta para ele, e na continuação do texto que nós lemos, do capítulo 1 de João, mais uma vez João vai anunciar Jesus como o Cordeiro de Deus
que tira o pecado do mundo. Bom, aqui a gente entra agora numa situação um pouco mais tensa. Que pecado? O que é pecado? Se nós perguntarmos ao homem moderno o que é pecado, nada é pecado. Tudo é relativo. Nada mais é pecado. O mundo parece que nunca foi tão santo, puro e justo. Nada mais é pecado. Traição não é pecado. A blasfêmia não é pecado. O descompromisso não é pecado. Os desrespeitos entre as pessoas não é mais pecado. Trocar uma pessoa por dinheiro não é mais pecado. O mundo moderno parece que se afastou do pecado. Não é bem assim. Já desde o Antigo Testamento, o pecado era trabalhado como algum tipo de transgressão. Algum tipo de transgressão. A questão é que no Antigo Testamento não se fazia separação do ato da pessoa. Então, quando algum pecado era julgado pelas autoridades religiosas da época, era julgada a própria pessoa, e não somente o ato ou as consequências do ato daquilo que ele havia praticado, da transgressão que ele havia praticado. Então, a própria pessoa era julgada. O israelita não fazia essa separação de pessoa daquilo que a pessoa acabava fazendo na vida. A raiz de pecado no Antigo Testamento significa extraviar-se de determinada coisa, errar o alvo, sair do caminho. Na mentalidade do israelita dos tempos bíblicos no Antigo Testamento, portanto, pecado é extraviar-se, é se perder do caminho, é se afastar daquilo que é a vontade de Deus. No Novo Testamento, o pecado vai se basear no desconhecimento da palavra de Deus. Pecado no Novo Testamento é você não conhecer a palavra de Deus. Bom, nós sabemos que a palavra de Deus é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, no Novo Testamento, pecado é não ter um conhecimento íntimo, uma experiência íntima. Conhecer, na expressão bíblica, é ter intimidade. Quem não tem intimidade com a palavra de Deus, quem não tem intimidade com Jesus Cristo, está em pecado. Quando nós proclamamos que Jesus é o nosso Senhor, primeiramente nós assumimos que estamos sendo ou que precisamos ser libertos de determinados pecados. E aí entra uma outra questão, nós precisamos e devemos nos reconhecer como pecadores. E esse é o problema do mundo moderno, é não se reconhecer pecador, é não se reconhecer uma pecadora, e assim não entender que precisa se libertar de determinadas coisas. E por isso as pessoas vivem sofrendo tanto. E por isso os sofrimentos estão sempre punjantes na vida das pessoas e nos seus relacionamentos. Porque elas não entendem, não conseguem refletir sobre a necessidade e a realidade de que são pecadoras, pecadores que precisam se libertar das amarras do pecado. Que pecado é esse que pode prender uma pessoa, que pode tornar a vida da pessoa uma vida de prisão, uma vida de clausura, uma vida de infelicidade? É aquilo que vai fazer com que você se afaste do conhecimento de Deus, da experiência com o próprio Senhor Jesus Cristo, algum vício, algum comportamento do qual você não quer se libertar. Pastor, você disse não quer, eu quero. Olha, tem um ditado que diz assim, que querer é poder, né? A gente não fica querendo, a gente faz ou não faz. Tem uma experiência que fizeram, e eu já repeti essa experiência com várias pessoas. Por exemplo, eu pego alguma coisa e digo para a pessoa, tenta soltar isso da sua mão. A pessoa solta. E eu entrego novamente o objeto e digo, não, tenta soltar. A pessoa solta novamente. E eu insisto, não, é para tentar soltar. E a pessoa fica confusa, e aí eu explico, ninguém tenta soltar. Ou a pessoa solta, ou ela não solta. Então, quando nós temos um comportamento que é nocivo, um comportamento que é tóxico, um comportamento que pode ser identificado como pecado, ou eu abandono definitivamente esse estilo de vida e essa forma de encarar a minha espiritualidade, ou eu não abandono. Não existe eu vou tentar.
Não existe essa expressão, pastor, eu vou tentar mudar. Quando a gente diz eu vou tentar mudar, você aperta a tecla SAP que vai aparecer escrito, eu não quero mudar e eu não vou me esforçar para tal. Porque quando nós queremos mudar, nós mudamos. Não é isso que a palavra de Deus diz? Aquele que rouba, não rouba mais. E nós poderíamos elencar agora, aumentar uma série de exemplos. Aquele que maltrata, não maltrata mais. Aquele que ofende, não ofenda mais. Aquele que engana, não engane mais. Aquele que mente, não minta mais. Aquele que trai, não traia mais. Isso é se transformar numa nova criatura. Isto é viver uma vida que é transformada em coisas novas. É assim que uma pessoa que é transformada pelo Cordeiro, pelo sacrifício de Cordeiro, vive. Então, quando João aponta para Jesus e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele está dizendo que este mundo contaminado, e o mundo é composto por pessoas, esse mundo contaminado pode ser resgatado, redimido pelo Senhor Jesus Cristo. Mas que mundo que é este? No Novo Testamento, e já desde os tempos bíblicos, o mundo era visto em uma esfera tripla. Era aquilo que havia nos céus, era aquilo que havia na terra e era aquilo que havia debaixo da terra, ou seja, a plenitude da criação, a plenitude da criação. Então, todo o tipo de ser conhecido, todo ser humano, todas as pessoas do mundo, isso inclui eu e você, precisamos reconhecer que nós precisamos nos libertar. Mas como que nós vamos libertar? De um pecado determinado, matando um cordeirinho? Não. É aí que está a grande sacada. Você não precisa mais fazer nenhum esforço para se libertar de algum pecado seu, para se libertar da ira de Deus. No Antigo Testamento, todas as práticas de lei eram externas. Ou seja, as pessoas cumpriam rituais, cumpriam determinadas normas para se libertar e ter a consciência tranquilizada. Isso gerava uma certa religiosidade mecânica, que é a legalidade. As pessoas começavam então a endurecer o coração. Eu vou praticar isso daqui, depois eu mato um cordeirinho e resolvo o meu problema. Assim como hoje tem muita gente que tem uma religiosidade mecânica. Eu vou lá no culto, quando der eu vou, quando não der eu não vou também, e fica uma coisa mecânica. Quando na verdade o encontro com este Cordeiro de Deus, cujo sacrifício alcança toda a humanidade em todo o tempo, e todos os teus pecados consequentemente, e os meus também, requer uma intimidade, uma comunhão, um conhecer, um reconhecer e um entregar a sua vida, a minha vida, a nossa vida, nas mãos desse Jesus, para que Ele nos transforme, mas agora, não mais com regras externas, mas de dentro para fora. Isso requer de cada um de nós um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Mas esse encontro com o Senhor Jesus Cristo só pode acontecer na individualidade. Embora o culto seja coletivo, o cultuar é individual. Embora nós nos reunamos como grupo para prestar o culto, eu não posso cultuar pelo meu irmão, eu não posso cultuar pela minha irmã, eu faço o meu culto. Assim como eu não posso levar ninguém para o céu e não posso mandar ninguém para o inferno. Então eu tenho que buscar constantemente esse encontro com o Senhor Jesus Cristo, essa experiência com Jesus Cristo. E se por conta do meu egoísmo inflado, se por conta da minha consciência anestesiada, eu não consigo ter esta comunhão profunda com Jesus, eu devo clamar a Ele, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque não sou eu nem você que tiramos o pecado das nossas vidas, ou da vida das nossas famílias, ou da vida do nosso país, da nossa cidade. Nós não temos esta capacidade, portanto, para de lutar. Você não tem força para lutar contra o pecado, você não tem força para lutar contra as hostes espirituais que perturbam a tua vida.
A vida da tua família, a vida do teu trabalho, a vida do teu país, a vida da tua rua, a vida dos teus afazeres. Você não tem força para isso. Só Jesus tem. Você não precisa nem morrer mais, porque Jesus já morreu por você. Até isso Jesus fez por você, para que você tenha a vida eterna. Consequentemente, a única coisa que nós precisamos fazer é reconhecer esse Jesus que pode transformar as nossas vidas, desde que nós queiramos que as nossas vidas sejam transformadas. Não é tentar. Eu vou tentar ser uma pessoa mais espiritualizada. Eu vou tentar buscar mais a presença de Jesus. Então você não vai fazer. Você não vai fazer. Eu quero melhorar. Eu quero que minha família melhore. Eu quero que minha cidade melhore. Eu quero abandonar o pecado. Em Romanos, o apóstolo escreve: pecado é tudo aquilo que não vem da fé. Que coisa extraordinária. Que expressão completa, talvez a mais evangélica de todas as expressões para explicar o pecado. Pecado é tudo que não vem da fé. E aí nós poderíamos abrir um leque praticamente infinito. Quando é que falta fé no teu coração? Quando é que você deixa de acreditar que Deus pode transformar a tua vida? Quando é que você deixa de acreditar em Jesus? Quando é que você perde noites de sono preocupando com coisas que ainda não aconteceram e sobre as quais você não tem absolutamente nenhum poder? Quando é que acontece a falta de fé? Quando você diz: nisto nem Deus dá jeito. Quando é que acontece a falta de fé? Quando você se afasta da comunhão com Deus e fica desejando o mal de outra pessoa, uma outra pessoa que foi feita à imagem e semelhança de Deus. Portanto, quando você deseja o mal da outra pessoa, você deseja o mal do próprio Deus. Pecado é tudo aquilo que não vem da fé. Pecado é tudo aquilo que não vem da fé. Jesus tem para nós uma vida extraordinariamente diferente. Extraordinariamente diferente. Jesus quer fazer com que você, várias vezes ao dia, tenha arrepios com a comunhão, com o contato com o sobrenatural que é o Senhor Jesus Cristo. Jesus quer que a sua vida seja reluzente e transformada, influenciadora, mas de dentro para fora. Se você não mudar você mesmo primeiro, você não vai conseguir influenciar absolutamente ninguém que está à tua volta. E como é que se pretende fazer isso então? Com grito? Com o poder do discurso? Já se dizia que o discurso convence, mas o exemplo arrasta. E depois de conversar com um servo de Deus muito consagrado, nós relembramos algumas coisas que quando nós enchemos o nosso coração de Jesus, as coisas à nossa volta começam a ser transformadas até independente da nossa vontade. Lembram dos apóstolos que caminhavam pelas ruas e quando a sombra do apóstolo passava sobre algum doente, aquele doente era transformado. Mas pelo poder da sombra ou pelo poder do apóstolo? Não, pelo poder de uma vida cujo coração estava impregnado de Jesus, transbordava Jesus, cheirava Jesus. E esta vida então consequentemente transformava tudo à sua volta. A única coisa que nós precisamos é olhar para este Jesus, é ver este Jesus e reconhecer nele como João Batista reconheceu: eis ali o Cordeiro, ele tira o pecado do mundo. Os que fazem isso vivem então uma transformação de vida. E o que nós precisamos é confiar neste Jesus, não tirar o nosso olho, o nosso olhar de Jesus, entregar a Jesus a nossa vida para que Ele nos liberte e nos libere dos nossos próprios pecados. É orar mais ou menos como esta oração que eu vou fazer agora e que você vai repetir em voz alta aí no lugar onde você está. Então feche os seus olhos. Curve a sua cabecinha agora. Eu vou orar daqui e você vai repetir daí esta oração libertadora.
Jesus, eu sou pecador, mas eu confio em Ti, Jesus. E como eu preciso de Ti, Senhor Jesus. Por isso eu te peço, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, tem pena, tem compaixão, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Amém. Que Deus abençoe a tua vida.